Quanto tempo dura um inventário? Meu nome é Jonatas Albino do Nascimento, eu sou auditor fiscal especialista no ITCMD. Hoje vamos conversar sobre a duração do inventário, tanto extrajudicial quanto judicial. Ah, Jonatas, mas o extrajudicial nunca demora e o judicial sempre demora. Será mesmo? Vamos descobrir hoje. Tá. Então, primeiro, em relação ao inventário extrajudicial, é lenda que ele sempre será rápido, certo? Porque temos as condicionantes para que ocorra o inventário extrajudicial, né, herdeiros maiores, capazes e concordes, mas muitas vezes há alguma gestão a ser realizada em relação ao patrimônio, tanto que temos a nomeação de inventariante, que pode acontecer em uma escritura pública anterior ao inventário. Temos a nomeação de inventariante justamente para isso. Tá? Há inventários em que precisam ser tomadas medidas antes da realização. Esse é um ponto que pode causar demora à lavratura da escritura pública de inventário extrajudicial. Um outro ponto que pode demorar também é o pagamento do imposto. O pagamento do imposto, a depender do estado, ele pode acontecer diante da análise de uma pessoa, né, do fiscal, ou ele pode acontecer de forma mais automatizada. Alguém do cartório vai lá, declara esse imposto, ocorre o pagamento e pronto, essa parte do imposto acabou. Ou ocorre a declaração e ela entra numa fila de análise. Nesse caso, tem o tempo dessa análise, é um outro ponto de demora também. Uma outra situação que pode acontecer é uma situação interna do cartório. Existem cartórios que, por razões que fogem ao objetivo desse vídeo, podem ter fila de espera, digamos assim, para a lavratura de escrituras. Então, você pode chegar, não, está tudo pronto, já pagou o imposto rapidinho e tal, e você ir ao cartório e o cartório pedir. Normalmente pede-se, quando é o caso, algumas semanas. A gente está com uma filinha aqui, 3, 4, 5 semanas, tá? Mas isso pode ser... podemos estar diante de um prazo maior. Então, são situações que devem ser verificadas, tá? Agora, vamos chegar ao ponto mais espinhoso, provavelmente, o que trouxe a maioria dos colegas a esse vídeo, tá? E eu prometo aqui para vocês que eu não vou pecar por falta de sinceridade. Então, eu posso acabar machucando aqui algumas pessoas que podem escutar alguma coisa que não vão gostar, certo? Primeiro eu vou trazer um fato para vocês, o inventário judicial. Quantos inventários judiciais, se a gente for dar uma olhadinha assim por cima, quantos são litigiosos e quantos são consensuais? A gente pode não ter esse número exato, mas com certeza a imensa maioria dos inventários judiciais, eles são consensuais. Eles são consensuais. Em regra, eu sei que essa regra não vai se aplicar a todos os estados, mas em regra as partes vão ao inventário judicial porque não tem dinheiro para que seja realizada a escritura pública, ou a gente tem a presença de um menor também, que ainda que haja uma discussão sobre essa possibilidade, sobre uma possibilidade de lavratura por meio da via extrajudicial, que foge ao nosso objetivo aqui, ainda assim costuma ser um empecilho, tá? Certo, mas por que demora tanto tempo? Desconhecimento, certo? Desconhecimento. Na cultura, eu me formei em Direito, convivo com muitos colegas, hoje temos mais de 100 mentorados, e a gente traz da faculdade uma cultura de que vai aprender fazendo, de que vai aprender com o despacho do juiz. Essa cultura aqui na área de inventário, ela é péssima, ela é muito ruim. Porque o advogado, ele pega o inventário, ele normalmente está atuando em uma outra área, recebe um caso de inventário de um cliente dele, que já é cliente dele por causa dessa outra área, e ele decide aprender isso fazendo por conta própria. E é aqui que as coisas começam a acontecer, muitas vezes, em outras áreas, o juiz ele acaba ensinando o advogado por meio do despacho. Só que aqui, no caso do inventário, e eu não estou falando mal dos juízes, os juízes não têm como prioridade o inventário, ele não tem como prioridade o seu inventário. Existem outras causas com as quais ele vai se preocupar mais. Então, pode perceber, não sei se o colega às vezes é advogado, às vezes não é, às vezes já teve um inventário, às vezes não. Muitas vezes, em regra, o que a gente vê no despacho do juiz é o seguinte: ele vai lá, pede uma providência pro inventariante, claro que o advogado que vai viabilizar isso. E qual é a penalidade caso o inventariante não faça nada, não consiga
entregar ou, enfim, não entregue por qualquer motivo aquilo que o juiz está solicitando? Arquivamento, certo? Arquivamento. Ou seja, o juiz está falando assim, olha, para a gente prosseguir, eu preciso que você me traga isso, isso e isso. Caso você não consiga, tudo bem, eu arquivo, certo? Então, essa é a realidade do procedimento de inventário. Se o advogado não souber apontar os caminhos, não souber trazer as soluções para dentro desse inventário, para que esse inventário efetivamente caminhe, esse inventário só por um milagre vai chegar ao final. Ou ele vai chegar ao final, só que ele vai chegar ao final de forma extremamente penosa. E aí a gente chega nessa lenda, né, de que todo inventário judicial demora. Não, não é todo inventário judicial que demora. Agora, a gente pode dizer que todo inventário judicial que é conduzido por quem não sabe o que fazer, demora. Essa regra ela é verdadeira, certo? Eu tenho vários colegas mentorados aqui que, óbvio, né, a gente não vai conseguir comparar o inventário judicial com o extrajudicial, mas vários colegas que sabem o que fazer e têm seus inventários, né, finalizados em um prazo razoável, certo? É disso é aqui que eu quero chegar. Ninguém está falando em milagre, né? Inviável. Você vai precisar pelo menos de 1, 2, 3 despachos do juiz. Agora, raciocine comigo. O seu inventário cai numa vara em que o juiz despacha a cada 3 meses, certo? E aí você precisa, né, um advogado, advogada competente, você precisa de 3 despachos do juiz para que esse inventário chegue ao final. Se a gente está falando de 3 meses, a gente já está falando em 9 meses, certo? 9 meses, se a gente tiver, né, começou no meio do ano, a gente já inclui aí o recesso do judiciário também, certo? Onde eu quero chegar? A quantidade de despachos que você vai utilizar do juiz vai somando para você esse tempo. Agora, dobre isso. Se em vez de um advogado, uma advogada que sabe o que está fazendo, a gente está diante de um inventário que hipoteticamente iria terminar em 3 despachos da forma mais rápida possível, a gente está diante do mesmo caso terminando com 6 despachos. Percebe quanto tempo a gente vai demorar a mais? Se a gente está falando aí de... Não interessa, se nessa vara o juiz ele despacha a cada 2 meses, você faz as comparações. Se o juiz despacha a cada 3, você faz as comparações. Vai ter lugar que ele vai despachar, né? O juiz vai demorar mais para despachar. Entendem como é importante o conhecimento do advogado, conhecer as minúcias do inventário, saber como utilizar cada personagem nesse contexto. Eu costumo comparar o advogado ao camisa 10, né, fazendo um paralelo aí com o futebol. O camisa 10 põe o time para jogar. Não adianta ele jogar a bola por cima para o jogador baixinho, nem ele jogar uma bola para botar o zagueiro para correr. Não é assim que funciona. O camisa 10 ele precisa saber colocar cada peça para jogar. Opa, em que momento eu vou lá no órgão fazendário? Em que momento eu dou início ao pagamento? Só quando o juiz me pede? Será que é só quando o juiz me pede? Como é que está a fila lá da análise do imposto? Entende? Que é muito mais do que a gente seguir aquela regrinha do CPC, que, a rigor, na minoria dos inventários aquela regra é seguida. Muitas vezes a gente consegue um inventário muito mais rápido, principalmente, obviamente, quando a gente está diante de algo consensual que vai passar muito longe de seguir aquelas etapas lá. Né? Na nossa mentoria a gente vê isso aí. Eu vou deixar um vídeo aqui para que você possa aprender um pouco mais sobre essa área de inventários, tá? Aqui a gente tem muito vídeo sobre TCMD também. Naturalmente eu tenho uma experiência grande nisso e pouquíssima gente, né, fala sobre TCMD na internet. Então eu vou colocar um vídeo aqui que traz, né, um dos erros mais cometidos aí na hora de declarar e pagar o imposto, o que é absolutamente crucial para se terminar bem o inventário, e digo mais, para se terminar efetivamente o inventário, porque, eu estou diante de um arrolamento sumário, Jonatas, a partilha vai ser homologada sem o pagamento do juiz. Mas e para registrar o seu formal de partilha? Como é que você vai fazer? Certo? Então, eu digo que o inventário ele só termina efetivamente com o imposto pago, independentemente do tipo, da espécie, certo? Mesmo no arrolamento sumário, porque você termina o processo judicial, mas não termina o inventário como um todo, tá? Então é isso, se ficou alguma dúvida, digita aqui embaixo, tá? Pra gente conversar. Eu convido você para me seguir lá no Instagram também, eu converso sobre inventário todos os dias, Jonatas
ponto albino, underline no final, Jonatas, do jeito que você fala, ponto albino, underline no final, e lá conversamos sobre inventário. Você pode deixar sua pergunta aqui, você pode ir até lá, deixar sua pergunta lá também, eu sempre deixo uma caixinha lá para conversar com vocês e a gente segue aprendendo no tema. Beleza? Então é isso, até uma próxima.